Pensa só, viver num mundo onde a noite não é só escura, mas cheia de perigos sobrenaturais. Um mundo onde demônios andam disfarçados entre as pessoas. E a magia não é um conto de fadas, mas sim uma ameaça muito, muito real. É nesse mundo que a gente vai entrar hoje para entender uma mentalidade que acreditava piamente em histórias como esta aqui. Essa história, que parece uma loucura, né? Meio bizarra, meio assustadora, ela não saiu de um livro de fantasia. Ela vem de um livro que tratava isso não como ficção, mas como um registro de fatos. A história de um homem transformado em sapo, condenado a viver no próprio vinho que vendia, era apresentada como uma prova, sabe? Uma prova concreta do poder de uma bruxa. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma crença tão fantástica vira um fato documentado? A resposta para isso nos leva a uma das obras mais sombrias e fascinantes da história da caça às bruxas. Vamos dar uma olhada na fonte por trás dessas crenças todas, porque não se trata só de folclore, mas de um manual compilado nos mínimos detalhes, uma verdadeira enciclopédia sobre o mal. E tá aqui o livro, o Compendium Maleficarum. Publicado em 1608, foi escrito por um frei italiano chamado Francesco Maria Guazzo. E o detalhe é que ele não inventou essas histórias não. Ele as coletou de várias fontes, tratando todas elas como se fossem evidências num grande processo contra a humanidade. O próprio nome já entrega o propósito. Não era só um livro de historinhas, mas sim um guia prático. Ele detalhava os crimes das bruxas e, o mais importante, oferecia os tais remédios divinos para combater tudo isso. Era, na prática, um manual de guerra espiritual para um mundo que se sentia completamente cercado. Mas tá, segundo Guazzo, como é que alguém se tornava uma bruxa? Não era algo que acontecia do nada. Tinha um processo, um ritual bem formal para vender a alma. Olha só a formalidade disso. O Guazzo descreve um ritual de 8 passos, que é basicamente uma versão invertida dos sacramentos cristãos. Começava negando a fé, depois a pessoa era rebatizada em nome do diabo, até ter o nome escrito no tal Livro da Morte. O último passo, a promessa de sacrifícios, muitas vezes significava o sacrifício de crianças, o que mostra o medo mais profundo daquela sociedade, perder o futuro e a inocência. E aqui a gente tem um exemplo de como a coisa toda começava. O ponto crucial é este. O caminho para o pacto nascia de desejos humanos bem comuns, como a luxúria ou a ganância. O demônio, disfarçado, explorava essa fraqueza, oferecendo o que a pessoa queria em troca de adoração total. A condição era bem clara: tratá-lo como se fosse Deus. Pensa no que isso significa. O mal não era só uma força externa, mas algo que podia nascer de dentro da gente. Beleza, pacto feito. E aí, o que uma bruxa podia fazer? Segundo o compêndio, os poderes eram imensos e aterrorizantes. Iam de truques de salão a verdadeiros atos de guerra. A variedade de habilidades que atribuíram a elas é surpreendente. Agora, o que é mais interessante nesse slide é a variedade. Alguns feitos parecem truques de mágica de palco, como rasgar e consertar um guardanapo. Outros são tipo milagres invertidos, sabe? Criar um jardim no inverno, fazer estátuas andarem, imitando um poder divino. Tinha até a história de um mágico que parecia devorar uma carroça inteira na frente da corte. É uma mistura do trivial com o quase divino. Mas os poderes iam muito além de ilusões. A coisa ficava bem mais sinistra. O livro conta histórias de pessoas transformadas em animais como castigo. Imagina o terror de uma mulher amaldiçoada a ficar grávida por 8 anos. Isso era a personificação do medo real de complicações no parto. Ou uma bruxa, que com ódio de um pastor vira um lobo para destruir o rebanho dele, é ferida e depois encontrada em forma humana com o mesmo ferimento. E é aqui que a gente vê como o poder escalava de um jeito absurdo. A magia não era só pessoal, era uma arma de guerra. Sacerdotes renegados que enterram a hóstia na boca de um asno para invocar uma tempestade e salvar uma cidade. Um exército tártaro que vence uma batalha soltando uma fumaça mágica imortal de um estandarte. A bruxaria, nesse contexto, podia mudar o destino de nações inteiras. E onde é que essas bruxas se reuniam para aprimorar suas habilidades e adorar seu mestre? O compêndio dedica um bom espaço ao infame Sabá das Bruxas, a assembleia secreta dessa sociedade do mal. O sabá é descrito como uma missa negra, uma missa ao contrário. Tinha um banquete, rezas que aclamavam Belzebu como o criador de tudo e uma dança. Mas olha o detalhe, eles dançavam de costas uns para os outros num círculo frenético. Uma perversão grotesca da ideia de comunidade e de celebração.
E para dar um ar de realidade para isso, o Guaso conta a história de uma suposta testemunha acidental. Um camponês, talvez meio bêbado, voltando para casa, vê uma colina aberta com uma festa lá dentro. Curioso, ele entra e dá de cara com o sabá rolando solto. A história termina de um jeito bem dramático. Ele é descoberto, forçado a jurar silêncio e depois ganha uma carona para casa, voando nos ombros de uma bruxa. Mas no meio do caminho, ela o joga num lago. Ele sobrevive, mas fica com os quadris deslocados, uma prova física permanente do que viu, o que permitiu que ele contasse tudo para as autoridades. Então, diante de uma ameaça tão organizada e poderosa, como é que a sociedade do século XVII se defendia? A resposta vinha em duas frentes, a justiça de Deus e a justiça dos homens. De um lado, a gente tinha os remédios divinos, a fé, o sinal da cruz, relíquias de santos, a água benta, eram as armas espirituais de um crente. Do outro lado, as brutais provações humanas, como o teste do ferro em brasa. A lógica era simples, um inocente seria protegido por Deus e não se queimaria. Portanto, uma mão queimada não era um acidente, era um veredito de culpa vindo direto dos céus. Mas talvez a prova mais infame de todas fosse a marca do diabo. Acreditava-se que o diabo marcava seus seguidores, e essa marca não sentia dor. Então inquisidores, que eram caçadores de bruxas e hereges nomeados pela igreja, procuravam qualquer cicatriz, verruga ou mancha estranha e enfiavam um alfinete ali. Se a pessoa não sangrasse nem sentisse dor, era confirmação. Ela pertencia ao diabo. E a defesa não era só reativa, não. As pessoas eram ensinadas a usar proteções no dia a dia. Amuletos com escrituras, pedaços de cera abençoados pelo Papa e relíquias de santos. Tudo isso era considerado uma muralha espiritual, um jeito de tornar a própria pessoa e sua casa impenetráveis à influência do mal. E olha só, o compêndio não para nas bruxas. Ele vai ainda mais fundo no sobrenatural, explorando as interações entre os vivos e os mortos, mostrando o mundo onde o véu entre as duas existências era incrivelmente fino. Essa história é inacreditável. Um filósofo recém-convertido dá dinheiro à igreja e pede o recibo de Cristo. Ele é enterrado com o recibo. Dias depois, ele aparece num sonho para o bispo e diz que a dívida foi paga. Eles abrem o túmulo e encontram o recibo, agora assinado pelo próprio filósofo morto, confirmando que estava satisfeito. E os mortos não voltavam só para resolver papelada, não. Aqui temos um exemplo militar. Durante um cerco desesperador, o fantasma de um comandante muito querido aparece no campo de batalha, com armadura e tudo. Ele lidera seus antigos soldados num contra-ataque que vira o jogo e salva a cidade. Para eles, isso não era uma metáfora. Era um general fantasma garantindo a vitória. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. O compêndio Maleficarum é um registro de fatos, uma coleção de folclore ou um sintoma de um medo profundo e generalizado? Essas histórias, por mais fantásticas que pareçam, nos dão uma janela para uma mentalidade que viu o universo como um campo de batalha constante entre o bem e o mal, onde cada sombra podia esconder um demônio e cada milagre ou maldição era desesperadamente real. O que elas nos dizem sobre a nossa necessidade de explicar o inexplicável?